Quer ler uma história de fantasia, com personagens super carismáticos, superpoderes e muita farofa envolvida? Então fica aqui que eu vou te explicar sobre o meu primeiro livro. Oiê, eu sou o Márcio Anon, ator de Sonatina e de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Como eu disse no vídeo anterior, no primeiro vídeo aqui do canal, eu vou explicar para vocês sobre Sonatina, meu primeiro livro que eu escrevi há 3 anos atrás, que foi publicado lá na Amazon, no Kindle. Primeiro de tudo, a gente precisa falar, Sonatina, o que é Sonatina? Sonatina é um título que eu escolhi depois de finalizado o livro praticamente, e aí ele surgiu. Mas como ele surgiu esse título? Eu vou te adiantar, já que não foi nada fácil eu começar a achar, na verdade, esse título. Foi demorado. Por quê? Eu queria o título perfeito. Que tudo que eu falei já sobre isso aqui, sobre os vídeos que eu tô fazendo, eu quero o perfeito. Mas assim, perfeito não vai existir. Nunca vai. E o perfeito é chato. Muito chato. E aí você vai achar aquilo que é pra você. Eu tava desesperado pra achar um título e eu não achava. Eu tinha escutado música, tinha visto as letras das músicas, títulos de música, livro que eu gosto do título, peguei todos os títulos que eu gosto, que fazem sentido na minha cabeça, uma sonoridade legal, eu colocava. Filmes, frase de filmes, nome de ator, nome de atriz, nome de personagem, nada fazia sentido. E como é que foi o início de achar esse título desse livro? Numa tarde primaveril em pleno outono, mentira, eu não sei se era tarde, não sei se era primaveril e nem se era outono, eu fui ver um MV. MV, pra quem não é K-Popper, é music video, é clipe. E aí eu fui ver de um grupo Luna, que era o meu favorito da época, até hoje, mas elas não estão mais, toda uma barra. Menino, você não sabe, é processo, como eu sou, porque as meninas estavam trabalhando lá e pagando pra trabalhar. Mas enfim, né? A música, depois que começou a fazer sentido na minha cabeça, a música começou a entrar em mim, pensando... A música entrar em mim é esquisito, mas tudo bem. Ela começou a encaixar no livro que eu tinha escrito, com as coisas que eu pensava. E, gente, vocês vão ouvir a Zoe sempre, tá? Que ela tá aqui do meu lado, ela tá dormindo, ela se mexe, ela se coça. Mas é isso, tá? Pai de pet, é isso. Aí a música começou a conversar comigo e fazer história, sentido na minha história, na verdade, né? E aí eu fui ver. E qual é o nome do título dessa música? Sonatine. Sonatine. E aí é Sonatina em português. E aí eu falei assim, é isso. Na hora eu pensei, é isso. Aí eu pensei, eu preciso saber o que é sonatina, né? Eu tinha mais ou menos uma ideia, né? Porque tem sonata, sonatina, uma coisa menor. E aí eu fui atrás. Aí eu perguntei no ChatGPT, aí eu vou ler a definição para vocês, ó. Uma sonatina é uma peça musical geralmente curta, leve e menos complexa que a sonata. É composta para um ou mais instrumentos, frequentemente para piano. Apesar de ser uma obra menor em termos de estrutura e dificuldade, mantém os mesmos princípios formais das sonatas, com movimentos distintos, como allegro inicial, um movimento lento e às vezes um final mais rápido. A parte que eu estava esperando, na hora que eu perguntei para o ChatGPT, veio em seguida. Eu não perguntei absolutamente nada, só perguntei o que é sonatina. E embaixo ele escreveu. Se eu tiver souber fazer edição, porque eu gravei os 2 primeiros vídeos juntos, esse aqui é o segundo. Eu vou colocar aqui, ó. Como tá bem escrito lá, mas eu vou ler o que eles colocaram lá. No caso do livro Sonatina do Márcio Anon, o título pode ter um significado simbólico, como uma referência de algo delicado, harmonioso ou simples, mas profundo, remetendo à ideia de uma composição musical. Quer saber mais sobre o livro? Aí ele fala uns negocinhos lá. Mas é isso. É maravilhoso, né? Eu amo ChatGPT. Mas é isso. Sonata. Eu sou um escritor e escrevi um livro. Eu não tenho como escrever uma sonata.
para livros, né? Se a gente for comparar. Mas eu posso começar por uma sonatina. E aí eu acho que isso fez sentido com a minha história do livro, com o universo que ele vai se criar, porque se você pegar a letra, ele não é só relação àquele livro, ele tem toda uma história do universo que, como eu já falei, vai ter mais de um. E no final vai fazer muito sentido tudo. É por isso. Eu não sei escrever uma sonata, mas eu vou começar por uma sonatina. Depois de toda essa enrolação que eu fiz para vocês sobre o título, vamos para a história. É uma história de fantasia urbana, então ela se passa no mundo real. Existem vários tipos de fantasia. Tem fantasia, alta fantasia, tem fantasia contemporânea, né, que é mais ou menos a mesma coisa que a urbana. E aí, essa fantasia urbana é o que? É o que se passa no mundo real. Pode ter um mundo criado ali, paralelo, tem alguma outra coisa, mas ela geralmente é do mundo real. E aí, por isso, eu gosto dessas histórias de fantasia urbana. Um exemplo dele tem Instrumentos Mortais, que se você já acompanhou, da Cassandra Clare. É uma série, é um livro, na verdade, é um filme e depois teve uma série. Nenhuma das duas mídias são boas, mas o livro eu gosto muito. E aí eu gosto desse tipo de fantasia. E aí é por isso que o meu universo se passa lá no dia a dia, no mundo cotidiano. Quem sabe um dia, se quiserem alguma coisa, eu faço um vídeo só explicando de vários tipos de fantasia, fazer um vídeo rapidinho, dando um exemplozinho, um shorts, né? Quem sabe agora eu viro blogueiro, e aí eu faço outros vídeos aqui em relação a essas coisas também. Como eu disse no vídeo anterior, essa história estava há muitos anos na minha cabeça e precisava botar lá pra fora. E o que é essa história? Começa com o Miguel, um cara de 21 anos. Ele faz cursinho pré-vestibular. Ele tem uma loja de produtos fitoterápicos, então ele mexe com plantas. Ele tem até uma horta lá que ele mexe. Mais ou menos, né? Não é tanto assim. Mas ele tem lá a hortinha dele, que ele gosta de cuidar. Porque ele gosta de ajudar as pessoas, né? Então tem um motivo para ele querer ajudar essas pessoas que vocês vão descobrindo com o decorrer do livro. E ele faz esse curso pré-vestibular por quê? Porque ele quer passar em medicina. Mas tá difícil, né? Porque o moço não tá passando. Já prestou algumas vezes lá e não tá rolando. Será que é pra ele continuar? Acho que não, né? Aí ele tem uma melhor amiga. É essa melhor amiga dele, que também é namorada dele. É a Keiko. Keiko, ela é a amiga que todo mundo quer ter. Porque ela é bagaceira demais. Ela fala palavrão e aí ela te irrita, aí ela te ama na mesma intensidade. Ela é muito louca, ela é muito engraçada. É muito bom escrever a Keiko. É a hora que eu surto lá, na hora que cada frase dela é um surto psicótico na minha cabeça que eu vou escrevendo lá. E é muito bom fazer essa personagem. A Keiko, ela é professora de educação física e ela é a motorista. Porque o Miguel não dirige. Naquela época, em 2018... eu queria algum personagem que se relacionasse comigo também, que eu não dirigia. Hoje em dia eu tenho carta de motorista, mas eu não dirijo, mas tudo bem. E aí, ela é a motorista do rolê sempre. E aí ela tem que levar o Miguel pra cima e pra baixo. Mas porque ela quer. Ela não tá sendo obrigada não, gente. Mas ela é a motorista do rolê. O babado é o seguinte. Eles estão lá, a história começa com o Miguel apresentando esse mundo real que ele vive. E aí eles conversam com a Keiko, eles precisam discutir uma coisa, porque a Keiko quer terminar um relacionamento com ele. Porque eles são muito amigos, e aí o relacionamento não tá bom, de namorados. Só que pra esse término, eles vão fazer uma despedida, né? E aí eles estão lá se catando horrores. Muito. Uma pegação. Mas assim, gente, o livro não é hot, tá? Eu só tenho uma pegaçãozinha de leve, nada demais, não tem nada gráfico. É só uma pegação. E aí, do nada, invadem a casa do Miguel. E aí, quem invade na casa do Miguel é um morto-vivo. Mas essa não é uma história sobre zumbis. E aí, eles ficam desesperados e do nada aparecem mais duas pessoas lá que eles não sabem quem que é. Cata esse morto-vivo, desce o cacete nesse morto-vivo e dão a missão para o Miguel e para Keiko que eles são pessoas com poderes especiais. E que agora eles precisam fazer uma jornada, iniciar uma jornada de descoberta
descoberta de poderes, descoberta de pessoas, procurar pessoas que vão ajudar nessa jornada, para no final encontrar a pessoa que dá a vida. Mas quem é essa pessoa que dá a vida? Aí ninguém tá sabendo. É um rolê que eles vão ter que descobrir. Nem as pessoas que estão dando essa missão para eles tá sabendo, pelo visto. Então eles vão ter que ir atrás. Ele recebe uma carta dessa pessoa com todas essas missões que eles precisam fazer. E aí eles precisam saber se vai aceitar ou não a jornada deles. E um spoiler, eles aceitam, porque senão não ia ter livro. E aí ia acabar aí a história. E aí ia subir o letreiro, tela preta Lost. Aí no meio de todo esse caos, eles vão conhecer os outros personagens. Tem a Maia, tem a Gabizinha, tem o Caio, que da primeira vez você não sabe como ele é, mas depois que ele aparece, você vai ficar, como diria um amigo meu, mesmerizado com a presença de Caio. Porque é muito divertido também. E aí vocês vão saber como é que é a personalidade deles também. Tem eles, tem a Isabela, tem outros personagens que vão surgindo, que aí vocês vão descobrindo aos poucos o que cada um tem de função nesse grande time para chegar a levar até o final, que eles precisam achar essa tal pessoa que vai dar vida. E como é que eles acham essas pessoas? Você sai na rua perguntando: ô fulano, você que tem um poderzinho especial, me ajuda aqui. Não, eles foram marcados. Mas marcados como? Como boi? Não, graças a Deus, porque somos contra isso, né, galera? Mas eles têm alguma coisa que marcam eles, que vai ser descoberto também. E aí, alguns têm poderes já. Outros não têm poderes. Outros vão ter poderes? A gente não sabe. Tem um romancezinho aí no meio, porque não pode faltar. Então, será que o Miguel volta com o Keiko? Será que Miguel acha alguém? Será que Keiko acha alguém? Será que Keiko quer que o Miguel comece a pegar os outros logo, para ela poder pegar também? Então, assim, você vai descobrindo no desenrolar na história. E aí tem luta, tem ação, tem cena gráfica de porrada. Aí tem. Aí eu vou ter que falar que tem. Mas assim, tudo mais 14, nada 18. Tá? Mas é assim, tem isso na história. É uma história um pouco rápida, então cada capítulo acontece uma coisa, não tem capítulo de enrolação. É muita apresentação, então é muito personagem se apresentando. E cada um aparece um momento para todo mundo conseguir entender. É um livro muito de introdução de toda essa história. O que eu fiz com a mão? Enfim, de introdução dessa história para vocês descobrirem quem é quem, o que é a função e o que vai até chegar no final, quando vai precisar encontrar essa pessoa. E se vai encontrar essa pessoa? Ou será que tem etapas aí no caminho? A pessoa é o final? É o meio? O que vai fazer essa pessoa? Aí a gente vai descobrir conforme passar este livro nos próximos. Se você se interessou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá sempre o link da Amazon, que é o livro, que é no Kindle, tá? Eu vou mostrar ele aqui. Aí tá no Kindle, aí tá aqui, ó, Sanatina, a capa. Inclusive, não contei a capa, né? Bom, a capa, eu imaginava alguma coisa que eu queria pra fazer, de que remetesse à história. É uma capa colorida, que tem o protagonista, o Miguel, na frente, e uma luzinha piscando na mão dele. O que é essa luzinha? E aí vocês têm que ler para entender o que é. A capa eu pedi para uma artista que eu gostava muito, que fazia, até desse Luna mesmo do grupo, ela fazia uns desenhos baseados em cada uma, com os animais que é representados para elas, por elas, representação delas, melhor. E aí eu pedi para ela fazer, e aí ficou assim, a capa do jeito que eu queria. Maravilhosa, eu vou deixar o link dela, o Instagram aqui embaixo para vocês conferirem os outros trabalhos dela, se vocês quiserem. E aí foi tudo o que eu queria para fazer dessa capa. E aqui colorida na canequinha que eu ganhei, o pessoal do trabalho, olha que lindo. Ele é colorido, bem colorido, é bem parecido com essa blusa, foi bem sem querer, viu? Que foi dessa cor. Mas eu amei. E aí por isso que eu tô usando ela hoje.
Então é isso, se vocês quiserem, link aqui embaixo para vocês irem conferir. Também tem no podcast que eu fiz lá quando saiu, meu amigo Leonardo Oliveira, o podcast do livro. Tem mais ou menos 1h30, eu falando muitas curiosidades, muitas coisas que eu falei aqui, porque não dá tempo de falar tudo. Se vocês quiserem conferir, tá aqui embaixo. E aí tem outras coisas, eu contando o porquê das o colorido, né? Porque tem muita coisa colorida. E confere lá para saber mais outras curiosidades. Aqui é um resumão no geral, uma introdução da história, uma introdução de como que eu fiz. E lá no podcast tem muito mais coisas para vocês ouvirem. Ó, eu acabei de desligar e eu acabei de lembrar também que eu esqueci de falar um detalhe. É uma história com representatividade LGBT que eu acho que é importante falar. É que pra mim é tão natural que às vezes as pessoas também são é natural isso, né? E a gente precisa lembrar desses momentos quando tem. Então, nosso protagonista é um homem bissexual que pega de tudo. Tá lá invadindo o Twitter da Keiko, olhando foto de homem e de mulher. Mas ó, conta pra ela não. No resumo dessa sonatina, se você gostou da história, clica lá, compra lá na Amazon, dá uma ajudinha aqui, ó. Dá uma lida lá. Comenta aqui embaixo se você já leu, se você vai ler, se você se interessou pelo que foi falado aqui, desses jovens superpoderosos que vão atrás de uma pessoa, que dá a vida e aí o que vai acontecer. Deixa um gostei, se inscreve no canal, que me ajuda, compartilha se puder. Segue nas redes sociais, no primeiro vídeo eu esqueci de falar, mas assim, tem as redes sociais aqui, @kumzanon, nos outros sites de aplicativos e tal, para vocês irem lá. E a partir do próximo vídeo, começa o meu projeto de escrita, minha rotina diária, desse novo projeto que eu quero fazer. Então, me acompanha aí, vamos junto lá fazer esse novo projeto e aí vocês vão me acompanhando. Desde o início, como é que vai ser, como é que vai se desenrolar, se eu vou conseguir terminar, vamos torcer para dar certo. E assim se encerra mais um capítulo. Vejo vocês na próxima.